Hoje a gente começa falando sobre o novo momento político. A partir de amanhã, Santa Catarina tem um novo governo. A decisão do afastamento do governador Carlos Moisés saiu na última sexta-feira, depois de 14 horas de julgamento. Carlos Moisés ficará afastado do cargo por até 120 dias. O motivo que levou o governador a julgamento foi a compra fraudulenta de 200 respiradores por R$ 33 milhões, em abril do ano passado. Vamos ver a reportagem completa. Numa chapa improvisada, ele nem figurava entre os nomes mais fortes na eleição de 2018. Mas tinha características que o povo clamava naquele momento. Era cara nova e adotava um discurso de acabar com a velha política. Em seu governo, dizia Moisés, só pessoas técnicas nas estatais. Nós entendemos que esses ativos, eles estando na mão do Estado, eles têm que ter uma gestão despolitizada. Eleito de lavada numa votação histórica, Moisés começou com força. Nós pretendemos, daqui para frente, elaborar um projeto de lei que altera exatamente a estrutura do Estado. E assim o fez. Primeiro, Moisés extinguiu as agências de desenvolvimento regional, estruturas que, segundo ele, eram cabides de emprego. O parlamento viu com bons olhos. Nós temos mais de 2.000 funcionários públicos de várias secretarias, lotados nas secretarias regionais. Mas, quando Moisés retirou a isenção fiscal dos defensivos agrícolas, a Alesc deu a primeira resposta de que antes era preciso dialogar e derrubou a decisão. Depois, o executivo tentou reduzir o duodécimo, repassado anualmente ao Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e UDESC. Também não conseguiu. E a prometida reforma da Previdência ficou engavetada. A essa altura começavam os primeiros focos de incêndio na gestão do bombeiro, que pouco conversava com Bolsonaro. Quando 2020 chegou, a relação ruiu de vez. Esse Carlos Moisés, não, pelo amor de Deus, cerejou com o meu nome, tá? Mais um que cerejou com o meu nome. E é o dono do Estado, passou a ser um outro país. As consequências estão aí. Consequências que tomaram outra dimensão com a chegada da pandemia. Em transmissões pela internet, o governo anunciava ações. Decretou calamidade pública. Menos de um mês depois, uma compra fraudulenta de R$ 33 milhões em respiradores fantasmas vinha à tona. O Ministério Público de Santa Catarina instaurou hoje um processo para apurar possíveis irregularidades na compra de 200 respiradores hospitalares, feita compra essa pelo governo do estado. O governo realizou o pagamento antes mesmo de receber os equipamentos. Nomes do alto escalão abandonam o governo. O ex-chefe da Casa Civil está entre um dos presos. Na verdade, o meu grande crime é um processo desastroso na Secretaria da Saúde não ter sido respeitado o rito e conhecer alguém. Esse é o grande crime pelo qual eu me encontro detido hoje. No Legislativo, era o estopim da crise entre os dois poderes. Em semanas, 8 pedidos de impeachment chegam à Alesc. 2 deles são aceitos. No primeiro, Moisés era denunciado pela equiparação salarial dos procuradores do Estado aos procuradores da Assembleia. O Tribunal Especial decide dar andamento ao processo e o governador é afastado do cargo, inocentando a vice. Eu não vislumbro elementos que permitam uma justa causa acolher o parecer e, consequentemente, receber a representação e formalizar a acusação em face da vice-governadora. Num suspiro de algumas semanas no poder, Daniela Rainer alterou nomes em cargos do alto escalão. Interferiu em medidas de enfrentamento à pandemia, autorizando o retorno das aulas nas regiões classificadas como risco grave. E ainda tentou fazer o que Moisés não fez: correu para se aproximar dos deputados. Me colocando à disposição para nós realmente juntarmos as forças de todos os setores, de todos os poderes, pelo bem do nosso Estado. Não demorou muito para Moisés voltar ao posto. Absolvido no julgamento final dos procuradores, ele retribuiu o gesto da vice. Desfez ao menos 60 trocas feitas em secretarias, cargos de assessoria e chefias de gabinete.
Em coletiva, cercado de jornalistas, prometeu maior articulação com o parlamento. Em outras palavras, havia se rendido à velha política. Tivemos vários diálogos promissores, aproximação de bancadas, alinhamento de entendimentos sobre várias atuações do governo do Estado e, obviamente, que a participação de secretários de Estado, até mesmo construídos com o aval da Assembleia Legislativa, passa exatamente pela nossa programação. Prova é que o MDB e o PP ganharam espaço, puderam indicar nomes para funções estratégicas, mas ainda tramitava na Assembleia o segundo pedido de impeachment, referente à compra fracassada dos respiradores. E quando março de 2021 chegou, um ano depois do decreto de calamidade pública, restaria saber. Moisés teria apoio suficiente para arquivar a denúncia? Dos 5 deputados que integram a comissão julgadora, 4 deles aprovaram a abertura do processo de impeachment e, inclusive, foram duros nas críticas e acusações ao governador Moisés. 26 de março veio e revelou mais uma vez que na política, detalhes fazem a diferença. Sem contar com o voto de um dos deputados, Moisés se tornou denunciado novamente. Reconheço a admissibilidade da denúncia quanto à ordenação de despesa não autorizada por lei e sem observância dos regramentos legais no que tange ao processo de compra dos 200 respiradores. A partir da próxima terça-feira, Carlos Moisés deixa o cargo e a gestão da pandemia no momento mais crítico para o Estado. Até que ele seja julgado novamente, terá uma grande missão: manter os aliados feitos até aqui. Se fizer isso, se livra novamente. Os 6 integrantes que votaram pelo prosseguimento da denúncia entenderam que há indícios contundentes contra o governador, apontando uma suposta ciência dele sobre a compra dos respiradores. É bastante improvável que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva não soubesse da contratação direta com pagamento antecipado sem garantia, se no dia em que houve o encaminhamento da minuta de dispensa de licitação, logo mais no final da tarde, ele abordou esse assunto em sua transmissão ao vivo para a população catarinense. Indícios que até hoje estão disponíveis na internet. As falas ocorreram às vésperas dos 2 depósitos feitos à Veiga Med, totalizando os 33 milhões de reais que sumiram dos cofres públicos. Foi necessário fazer uma compra internacional porque nós não tínhamos mais equipamentos. É um volume e um processo de mercado que realmente tem nos assustado bastante, governador, motivo inclusive pelo qual nós temos um grupo de trabalho justamente para que nós possamos acompanhar este andamento desses preços e temos realmente encontrado bastante dificuldade, especialmente no que diz respeito a compras com um prazo de entrega a curto prazo, que é o que nós precisamos. Esse é um dos nossos desafios, você ser poder público, ter que fazer uma compra por aquisição direta agora, você não tem tempo nem para fazer licitação. Por enquanto, não há data definida para o julgamento final que vai decidir se o governador tinha conhecimento da compra dos respiradores e, por consequência, deve sofrer o impeachment. Vão ser comunicadas as autoridades, decisão do Tribunal Especial de Julgamento. A acusação é intimada para apresentar o libelo acusatório e podendo arrolar testemunhas. E em seguida vai ser intimada a defesa. Depois disso, se abre por 20 dias a fase de diligências, em que novas provas vão poder ser roladas e produzidas a critério do Tribunal Especial de Julgamento. Para quem no passado esteve acostumado a apagar incêndios, a política não tem se mostrado muito diferente. Resta saber como a Brigada do Bombeiro está preparada para enfrentá-los. Tem que ver se a defesa vai querer produzir provas, se a defesa acha que já tem provas suficientes, se a acusação vai querer produzir novas provas. Então, esse processo é bem mais complexo que o outro, porque o outro não tinha tanta questão de provas testemunhais ou qualquer coisa, prova pericial. Esse pode ter. Então, é assim, a tendência é que esse julgamento não seja tão rápido quanto foi o outro também. Nós temos a possibilidade de ficar realmente 4 meses com a produção. Está muito incerta.